Efeito do volume de areia em mistura com substrato comercial na emergência de plântulas de pimenta. A pimenta é uma olerícola relevante no âmbito da gastronomia, ou seja, primeiramente ela pertence ao ramo da olericultura, ou seja, ela é classificada como uma hortaliça. Ela é muito utilizada para a produção de temperos para conceder o sabor picante ali aos alimentos, que é causado pela presença de capsaicina, que é uma enzima produzida pelas pimentas, e as pimentas verdadeiras precisam pertencer ao gênero Capsicum, que recebe esse nome por culpa da enzima, ali, que essa enzima é capaz de ativar nos mamíferos os receptores de calor e dor, causando assim o sabor de picância, que é concedido por esses frutos e também é bem característico deles. E por isso eles são utilizados para produzir molhos e temperos. No caso específico da pimenta dedo de moça, Capsicum bacatum, que será utilizada nesse estudo, é produzido também a pimenta calabresa, que é um tipo de tempero produzido a partir dos frutos desidratados da pimenta dedo de moça. De forma geral, todas as pimentas são plantas bianuais, ou seja, é necessário que seja feita a reposição dos plantios, né, dos produtores ali que produzem estes frutos a cada 2 anos, ou em menores intervalos de tempo, caso eles queiram expandir ali a produção, né? E o que significa que ela seja bianual? Isso significa que o ciclo de cultivo dela dura mais de 1 ano, porém ainda menos que 3 anos, né? Que eu poderia classificar como uma cultura perene. A maioria desses produtores vão ter que fazer essa reposição dos plantios através de mudas. E essas mudas deverão ter a melhor qualidade possível, pois mudas com melhor qualidade conseguem explorar melhor o ambiente onde elas estão inseridas e também de forma mais segura, ou seja, elas estarão menos suscetíveis aos ataques de pragas e doenças, o que reduz os custos para os produtores e otimiza também o nível de recursos que eles aplicam em sua produção. E um dos principais critérios que vão ali ser muito relevantes para a qualidade das mudas será o substrato ali que elas vão estar sendo produzidas. Então, a gente pode concluir que os substratos são elementos essenciais para a qualidade das mudas. Porém, substratos com alta qualidade possuem preço elevado. Visando isso, a areia poderia vir a ser uma opção de barateamento de custo produtivo, caso ela não prejudique o desenvolvimento inicial, pois a areia é Na figura 1 e na figura 2, a gente consegue ver fotos ali da pimenta dedo de moça, Capsicum bacatum. Na figura 1, a gente tem uma foto do pé em si, da planta de Capsicum bacatum, onde a gente também consegue perceber que os seus frutos, conforme vão maturando, eles mudam de cor, chegando a ficar vermelhos, o que fica mais evidente na figura 2, que é uma figura ali para exemplificar os frutos maduros de Capsicum bacatum. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento da espécie em resposta a diferentes teores de areia em mistura com substrato comercial, focando principalmente na emergência de plântulas. O experimento ele foi implementado, então, nas dependências do campus Canoinhas da rede IFSC. Em caso de vegetação, controle de irrigação, porém sem controle de temperatura ativo, e também a irrigação ela era feita por nebulização. As sementes utilizadas foram as sementes da marca Agroceres, sendo que foram inseridas 3 sementes por saco plástico para mudas, sendo que cada um desses sacos plásticos tinha uma capacidade volumétrica de 245 centímetros cúbicos. Tudo isso em um delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições, onde cada repetição era composta por 10 unidades experimentais, totalizando assim 40 plantas por tratamento. O substrato utilizado para misturar com areia foi o substrato Carolina Soil classe LXXV, que tinha pH 5,5, condutividade elétrica de 0,4 microsiemens por centímetro, 60% de umidade máxima, considerando na base de peso por peso, 130 kg por metro cúbico de densidade máxima, e os seus 2 principais componentes eram turfa e vermiculita. Os tratamentos, então, consistiram em T1, com 100% do substrato comercial, Carolina Soil, T2, com 75% do substrato comercial e 25% de areia média de construção, e T3, 50% de substrato comercial e 50% de areia.
Foi contabilizado então apenas a primeira plântula a emergir. Foi feita então uma análise de variância de medidas repetidas para julgar os resultados. E os resultados eles retornaram que não houveram diferenças significativas para o teor de areia e que a passagem dos dias influenciou da mesma forma todos os teores de areia, ou seja, todos os tratamentos eles emergiram de forma estatisticamente semelhante. O que é um bom sinal para o uso da areia, visto que não há prejuízos ali para a velocidade de emergência desta planta em mistura com o substrato. Porém, o desenvolvimento posterior possivelmente será afetado, porque a areia, apesar de ser um material inerte, ela vai acabar atuando, diluindo os nutrientes que você teria no substrato, que já seriam em baixos teores ali, eles vão ficar mais diluídos, além de grandes alterações físicas no substrato, alterando a densidade desse substrato e a proporção de micro e macroporos. No gráfico 1, nós conseguimos que seria, a gente consegue verificar o índice de velocidade de emergência segundo a porcentagem de areia para cada tratamento, sendo que a linha azul se trata do tratamento T1 com 100% do substrato, a linha vermelha se trata de tratamento T2 com 75% do substrato e a linha amarela 50% de substrato. E a gente consegue perceber que as linhas elas acabam ficando bem próximas umas das outras, que a maior parte das plântulas vieram a emergir a partir ali do 8º dia, com o maior pico de emergência ocorrendo entre o 8º e o 10º dia, e depois as curvas acabam platonando. De forma geral, o tratamento com 50% de emergência teve ali um pico ali de emergência menos acentuado do que nos tratamentos T1 e T2, que pode indicar que se houvesse um tratamento com mais areia do que 50%, a gente poderia então ter alguma diferença estatística. Como conclusão, nós conseguimos obter com esse experimento, foi possível notar que as diferentes concentrações de areia em mistura do substrato não influenciam na velocidade de emergência e que são necessários outros estudos que avaliem os efeitos da areia em outros caracteres de desenvolvimento inicial para as mudas, como o crescimento em altura, em diâmetro, a questão radicular, né? Então, tanto em volume quanto em comprimento radicular, entre outras características.